sonhou em ser um herói, uma heroína, não é? Power Rangers. Jaspion, eu era fã do Jaspion. Eu não sei se você já percebeu, mas por trás da vida dos heróis há sempre muitas dores emocionais. Já viram isso? Cada herói tem por trás de si, quando ele está na sua identidade secreta, ele é realmente o herói, ele é intocável, ele é incansável. Mas quando ele está na sua identidade e quando ele está no seu estado humano, ele é assolado por dores, crises emocionais. Por exemplo, o Batman, ele carrega um trauma de infância e a mente dele é assolada por morcegos. O medo, a lembrança dos pais assassinados, não é? Coisa terrível. O Homem-Aranha, a morte do tio Ben, ele não consegue de jeito nenhum tirar aquela cena, até porque tem um problema, ele se sente culpado pela morte do tio Ben. Vocês lembram disso? Quando Abraão Davi diz para mim: pai, eu queria muito sair pela cidade lançando teias. O Superman, principalmente assim dos anos 80, aquela crise de dizer para Lois Lane se ele era e perder a sua, não é? Os seus poderes, assumir o seu amor terreno e acabar perdendo todo a possibilidade de ajudar a humanidade. E o Barry Allen, o Flash, né? Que nunca aceitou e nunca descansou a respeito da morte da sua mãe, e vive querendo voltar no passado para ver se consegue mudar. Vou dizer uma coisa para você: a ciência do comportamento diz que a maioria das pessoas gasta 70% das suas energias tentando voltar ao passado como Flash para resolver aquilo que não foi resolvido. Por isso, quando Deus começou a falar ao nosso coração, os nossos filhos estão crescendo encantados por heróis que são enfermos nas suas emoções, pessoas que são extraordinárias, altruístas, mas que sofrem dores profundas. E um herói, um grande líder, um grande governante, em primeiro lugar, a primeira coisa que ele precisa é ser alguém que vence a si mesmo, que governa a si mesmo. E aí você olha em Hebreus 11, galeria da fé, quantos heróis nós temos. Nós temos ali super Jefté, nós temos ali o super Abraão, nós temos ali, não é, o super Jacó, nós temos ali o super Gideão. Nós temos tantos homens, e a grande diferença é que esses homens não são surreais. Eles viveram o que nós estamos vivendo. Eles são sinais na história para que nós possamos acreditar que é possível vencer em nome de Jesus, que é possível chegar lá, que é possível atravessar o Mar Vermelho, que é possível enfrentar o deserto, que é possível viver do maná e da provisão, que é possível derrubar muralhas, que é possível conquistar a sua terra. Eles estão aí para ensinar a nós e aos nossos filhos que não há um superpoder maior do que o poder de crer no poderoso nome do Senhor Jesus. Por isso, nós vamos começar e abrir essa série falando sobre esse herói da fé chamado José. A história dele começa em Gênesis 37. Ele é um menino de 17 anos e ele começa a ter sonhos. Quem aqui tem sonhos? Diga amém.
E ele começa a sonhar que os feixes dos seus irmãos se encurvam diante dele. Ele começa a sonhar que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam. E ele começa a contar aos seus irmãos. Devo dizer uma coisa a você: toda pessoa que tem sonho, e eu vou dar um conselho a você: não tente convencer os que não sonham a acreditar naquilo que você sonha. Eu acho lindo isso na Bíblia, porque a Bíblia diz que quando Maria está grávida sem dormir com um homem, ela está grávida pela geração sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. E agora, como é que essa pessoa vai dizer a alguém? Tem que dizer a alguém que tem o mesmo nível de fé. E ela vai visitar Isabel, que era idosa, um marido ancião, e eles vão ter um menino. Para eles a possibilidade é real. Então o meu conselho a você é que grávidas precisam conversar com grávidas, amém? Grávidas não podem firmar as suas bases na esterilidade de outro. Por isso, quando José contava do seu sonho, a Bíblia diz que os seus irmãos o odiavam, porque sonhos são ofensivos para aqueles que não têm sonhos. Sonhos são agressivos para aqueles que não têm a capacidade de sonhar. Você já contou um sonho grande para alguém? E quando você conta um grande sonho, essa pessoa diz: vai sonhando. E você se sente a pior pessoa do mundo. Assim acontecia, até que esse ódio cresceu tanto que os seus irmãos resolveram matar. Mas heróis da fé não morrem de bobeira, amém? Diga: heróis da fé não morrem de bobeira. Não, heróis da fé têm um propósito de vida. E a Bíblia diz que eles pegam esse jovem, resolvem matá-lo, jogam numa cisterna. Então o irmão mais velho e o primogênito da família diz: não, a gente podia fazer melhor, vamos vender, porque além de livrar do estorvo, a gente ainda tem uma graninha. E eles então vendem José a uma caravana que vai levando escravos e especiarias ao Egito. Ali, José é vendido em praça pública como mercadoria. José estava a caminho do Egito, onde passa por inúmeros desafios, mas há um superpoder nesse José. Ele tem o controle, o governo. Ele só governa o Egito mais tarde, porque antes consegue governar-se a si mesmo, amém? Governe-se a si mesmo, vença-se a si mesmo, e você será capaz de vencer uma cidade, vencer uma nação. Você será capaz de impactar gerações com o seu exemplo. José então governa as suas emoções. Ele não tinha couraça de aço, ele não tinha um escudo blindado, ele não tinha nervos de aço. Ele era um homem. Provavelmente ele sentiu angústia, abandono, solidão, mas ele soube vencer tudo isso. E é a respeito disso, de heróis que vencem as suas emoções, que José vai nos ensinar. Diga amém. Primeiro lugar, a Bíblia diz que José governou o seu ânimo. Gênesis 39, 2-5 diz assim: e o Senhor estava com José. Diga: o Senhor estava com José. É engraçado, eu entrei em crise quando eu li a primeira vez a vida de José, porque a Bíblia diz assim: então jogaram José na cisterna e Deus estava com ele. Venderam para o Egito e Deus estava com ele. José vai ser preso mais tarde, Deus é com ele. Eu falei: se Deus é com ele, está acontecendo tudo isso? Imagine se não fora. E aí me deu preocupação quando as pessoas dizem assim: pastor, Deus é contigo.
A Bíblia diz: o Senhor estava com José, foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava, José achou graça em seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha, todas as coisas. Preste atenção, quantos de nós teríamos afinco e ânimo de trabalhar de forma excelente debaixo de escravidão? Salmo 137, que é o salmo que originou uma música conhecida mundialmente chamada Babilônia. Essa música, ela diz, é o salmo que diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, e os nossos algozes nos diziam: toquem canções da sua nação. E eles respondem: como tocaremos canções da nossa terra, escravos em terra estranha? Escute, quantos de nós teremos a capacidade de trabalhar como escravos de uma maneira tão denodada, de uma maneira tão excelente, com tanta dedicação como José? A Bíblia diz que José governou o seu ânimo. Muitos de nós nos sentimos escravos do nosso tempo, da cidade, da geografia que estamos. Não era aqui que eu queria estar, eu sonhei morar no Rio, olha onde eu vim parar. Mas a Bíblia está dizendo que se você quiser governar, governe o seu ânimo. Se você quiser ter sucesso, governe o seu ânimo. Há sempre uma resposta de Deus para aqueles que vencem o desânimo, em nome de Jesus. Amém? Nesses momentos nós temos que nos lembrar do exemplo de José. Se José foi capaz de trabalhar como trabalhou, de se esmerar como se esmerou na escravidão, você então tem tudo para fazer o melhor, porque você está fazendo para você, você está fazendo para a tua casa, para a tua cidade. Então, deixa eu te dar aqui uma palavra desafiadora. Levante-se, trabalhe, faça o melhor, sonhe, corra atrás dos seus sonhos, ainda que você não esteja vivendo tudo aquilo que você sonhou. Deixa eu dizer para você, Deus tem ainda um melhor para você. A segunda coisa que a Bíblia diz é que José não só governou o seu ânimo, ele não só soube trabalhar de uma forma animada, mesmo que estivesse em cativeiro. Vocês lembram de Jeremias, quando Jeremias, Deus manda dizer ao povo: mesmo que vocês estejam debaixo de cativeiro, de peia, de disciplina, mesmo que Babilônia esteja sendo a vara da correção, construam casas, pomares, colham, deem seus filhos em casamento, as suas filhas, cresçam. Só faltou dizer Jeremias: arrebenta, meu irmão. Não diminua, não volte atrás por causa das circunstâncias. Anime-se, diga para o seu irmão: anime-se, meu irmão. O Senhor é contigo. Eu lembro que no princípio da minha escola, da minha vida estudantil, eu era menino, estudava em Belém do Pará, e tinha uma turma muito barra pesada, escola pública, e eles ameaçaram que iam me bater. Então eu fiz amizade com o sujeito mais valente. Eu levava lanche para ele, estratégia, pagava lanche para ele, fiz amizade. Eu não dizia não a nada. Ele dizia: me empresta tal coisa, toma.
E quando eu chegava na escola, teve um tempo que, de tão ameaçado, eu fiquei desanimado de estudar. Mas a partir do momento que ele veio para o meu lado, e eu estava do lado do sujeito mais forte, mais valente, mais temido, aí eu chegava na escola assim, ó, esnobando, gente. Algum problema? E ele estava comigo. Como é interessante isso, como muda o seu ânimo, a sua expectativa, quando você sabe que tem alguém mais forte do seu lado. A Bíblia diz de José estava num momento difícil, mas Deus era com ele. Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é o todo-poderoso, ele estava com José. Não tem como dar errado. Se Deus é com você, toda tribulação é uma questão de tempo, porque você vai acertar o propósito de Deus para a sua vida. A segunda coisa que ele diz é que José é o herói que governou o seu desejo. Gênesis 39, versículo 11 a 13 diz: e sucedeu, num certo dia, que ele veio à casa do seu senhor para fazer o seu serviço. Ninguém da casa estava ali. Então, Potifar, a Bíblia não diz o nome, mas a esposa de Potifar, do jeito que era, eu imagino que ela chamava Potifar. E a Potifar, diz a Bíblia, lançou-se sobre José. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu confessar aqui uma coisa da minha adolescência. Quando eu era adolescente, a adolescência na minha época era assim, incrível, extraordinário você ver o joelho da garota. Era um escândalo. E eu lembro que tinha uma sessão privê na Band. Mas sessão privê na minha adolescência era a garota fazer isso aqui e mostrar a canela. E o rapaz não dormia mais pensando naquela canela. E eu lembro que os meus pais saíram um dia, estava passando um noticiário, eu estava numa rede deitado, e a hora se delongou e começou a sessão privê da Band. Eu estou deitado e disse assim: Deus, está começando um negócio horrível. Mas Deus dizer, Senhor, não fui eu que coloquei nesse canal. Também eu estou muito cansado para levantar, Senhor. E aí eu fui obrigado a ver aquela obscenidade toda. Eu vi canela aparecendo, o ombro do lado de fora. Gente, foi terrível. Você imagina José está consertando a pia do quarto do seu senhor, e aquela mulher, só ela e ele. José, oi, parou o gotejamento. E José aqui já suando frio. O sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Me livra, Senhor. Repreendo toda a pombagira. E ela foi. Imagine, irmão, porque sedução é um negócio floreado e tem que florear mesmo. Não tem sedução de dizer, vai, deita comigo, rapaz. Aí ela ajoelha do lado. Está difícil, José. E José está ficando. E José lá, imagina, José começa a cantar, louvar ao Senhor. Aí ela diz assim: não tem jeito, o sujeito é muito firme na sua convicção. E aí ela pula em cima dele. Irmão, qualquer crente ia dizer: Deus, ela pulou de mim. Eu não vou fazer nada, eu posso ser acusado de feminicídio.
Mas a Bíblia diz que José empurra a mulher. E ele diz a ela: o meu Senhor me colocou sobre toda a sua casa, sobre tudo que pertence a vocês, menos sobre ti, que és uma com ele. E ela não aguentou, pulou em cima e segurou, e a Bíblia diz que ele sai correndo. Dá uma dica aqui importante. Eu falei isso na semana da consagração. A Bíblia que diz: resista ao diabo e ele fugirá, amém? É a mesma que diz: foge tu das paixões. Então, quando é que eu fico e resisto? E quando é que eu saio correndo? É quando é uma paixão na minha vida, e todo ser humano conhece o seu calcanhar de Aquiles. Todo ser humano conhece a sua fraqueza. E eu dei um exemplo aqui: eu sou louco por torta de morango, irmãos. Gente, não é fácil amar torta de morango e manter um porte atlético. Mas eu não sou apaixonado por chocolate. Chocolate eu não gosto. Eu gosto a tortilha de morango. Sabe aquela que tem a casquinha, o cremezinho e aquela, oh meu Deus do céu. Aquilo, já digo, o sangue de Jesus tem poder. Se é chocolate, eu fico e resisto, digo: eu te repreendo. Mas se é morango, eu saio correndo, meu irmão. Você precisa entender isso, que a vida cristã é extremamente prática. Posso ouvir um amém? Extremamente prática. José diz: essa mulher é um mulherão. Ela não é qualquer coisa, ela é muito bela, perfumada, sedutora. Eu não vou ficar aqui. A garota foi convidada para ir para o evangelismo da igreja no carnaval. E ela era passista da escola de samba antes de se converter. Você já imagina uma pessoa dessa no carnaval? Olha que eu sou crente, irmão, em nome de Jesus. Mas quando eu morava no Rio, que eu ouvia de longe o grito do Neguinho da Beija-Flor, aquilo é um negócio, mano. Oh, Beija-Flor, gente! Eu disse: é sangue de Jesus. E você já viu que está lá das e você está dizendo aqui: eu sou de Jesus, mas a perninha é um negócio. Essa moça não entendia e não discernia o que é chocolate e morango, o que é paixão e o que é só uma tentativa de seduzir. E aí colocaram na mão da nova convertida um bolo, e ela começou a dar, passando a beija-flor, e ela dando. Aí quando foi chegando perto a bateria, meu irmão, e ela, aí ela dizia: me segura, pastor. 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 Nunca mais se viu a menina da igreja, se perdeu no meio da beija-flor de Nilópolis. José nos dá uma lição que devia aprender o Tony Stark, que é um homem de ferro, mas que se desmancha diante dos encantos das mulheres. Tem uma armadura que não consegue controlar o seu instinto sexual, seu desejo, sua libido. José mostra que é um herói da fé, porque ele resiste. E a palavra diz: vocês ainda nem resistiram até o sangue. Vocês só estão resistindo nas coisas triviais. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz
com os que de coração puro invocam ao Senhor. Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 22, quem recebe, diga amém. Amém. Foge, corre, larga a capa. Ah, mas pastor, mas ele foi acusado e foi preso. Cadeias não podem prender quem tem uma consciência tranquila. Vou repetir, cadeias não prendem quem tem uma consciência tranquila. Paulo e Silas são presos, diz a palavra de Deus em Atos capítulo 16, a partir do verso 25. E meia-noite eles começam a cantar. Meia-noite eles começam a adorar ao Senhor, porque ninguém pode encarcerar alguém que é livre em Deus. E a Bíblia diz que quando eles cantavam, as cadeias começaram a cair, as portas se abriram, tremeu o alicerce. Deixa eu dizer a você, não tenha medo de injustiça, não tenha medo de injustiça. Quem está do seu lado é o justo juiz. Pode ser que pareça que você está perdendo, mas a história vai virar. Oh, aleluia! Pode glorificar ao Senhor, a sua história vai virar. Terceiro lugar, a Bíblia diz que José governou a sua decepção com as relações humanas. Quem aqui já se decepcionou com uma pessoa? Levante a sua mão. Só isso. Agora vou fazer um apelo àqueles que de verdade, quantos aqui verdadeiramente já se decepcionaram com alguém? Levante as mãos aqui. É impossível a gente não ter se decepcionado com alguém. A Bíblia diz que agora José é preso, jogado no calabouço, na solitária. E lá entram com ele dois acusados, um copeiro e um padeiro. José é fantástico, porque José vai se relacionar dentro de uma prisão. Deixa eu dizer a você uma coisa: o mal do nosso século chama-se depressão, é viver uma vida para si. Mas José vai viver ali dentro para além de si. A Bíblia diz que ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e ele diz ao padeiro: deixa eu profetizar na sua vida, você vai morrer. Eu amo profeta assim. Eu amo quando Deus manda alguém dizer assim: pastor Kelso, Deus está dizendo isso, porque os profetas de hoje são profetas que só profetizam 3 dias, um envelope na sua mão, vai dar tudo certo, está tudo bem. Nós precisamos que Deus levante nesse tempo profetas como José foi. Deus manda te dizer: você vai morrer, você vai voltar para lá. E eu, tu vai morrer, tu vai voltar para lá. Não profetas que agradam pessoas, porque profecia que agrada pessoas barateia aquele que declarou a palavra. Não profetas que se vendem, não profetas que emitem profecia. Eu já vi gente dizer assim: tem uma palavra de Deus para a sua vida, mas eu preciso que seja em 5 almoços consecutivos. Quase que eu digo: você não quer almoçar comigo 5 dias? José diz: assim diz o Senhor, você vai tornar para a presença do rei, você vai voltar a servir o vinho a ele, a ser o provador daquilo que ele bebe, mas você vai morrer. E assim aconteceu. E quando esse homem vai subindo, Gênesis 40, 23, a Bíblia diz que José faz um pedido. Ele diz assim: lembra-te de mim. Passam-se anos e anos, e a Bíblia diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.
Eu não sei quantos de vocês já se decepcionaram por pedir a alguém: lembre-se de mim quando estiver com o governador, lembre-se de mim quando você estiver com o deputado, lembre-se de mim quando você estiver com o advogado, lembre-se de mim quando você estiver com o empresário, e essas pessoas esqueceram. Deixa eu dizer uma coisa: Deus permitiu para que você aprenda que não há outro que lembre e cuide de você como aquele que morreu na cruz por sua vida. Uns confiam em carros, em cavalos, em aparelhamentos, em exército. Nós, porém, confiamos no Senhor. Aleluia. José conseguiu acreditar no ser humano, mesmo depois de tudo que tinha sofrido. Seus irmãos traíram, seu pai guardou a verdade no coração. Qual foi o pecado de Jacó? A Bíblia diz que ele não fazia o que os filhos faziam com José, ele guardava no coração. Escute uma coisa, olhe bem para cá: verdades não foram feitas para ser guardadas. Vou repetir: verdades não foram feitas para ser escondidas. Verdades podem mudar o destino de uma pessoa. Não guarde verdades que Deus tem colocado dentro de você. Libere, porque a verdade liberta. Vou repetir: a verdade liberta. Então libere a verdade. E mesmo assim José agora se relaciona com aqueles copeiros, mas ele sobe e esquece. José tinha tudo para desacreditar da humanidade. Conheço tanta gente que diz assim: pastor, quanto mais gente eu conheço, mais eu amo meus cachorros. No dia desse eu estava, alguns anos eu estava na frente de um pet shop, perto da casa da minha família, e eu vi uma mulher. Ela saiu pelas portas de vidro desesperada. Ai meu Deus, gritava na frente do estacionamento. Eu disse: meu Deus do céu. Nessa hora o pastor já vai pensando: morreu alguém, um diagnóstico de câncer, uma doença terminal, alguém na UTI. E ela, ai, eu dizia: o que foi? Ela dizia: frufru. Falei: deve ser a filha. Falei: quem é a frufru? A minha cadelinha está morrendo. E eu tenho convicção de que essa mulher não é uma mulher que chora e se desespera por pessoas, mas o ser humano chega a desacreditar tanto e a desapontar-se tanto com pessoas, que ele coloca todas as expectativas nos animais. Todas as suas expectativas. Nos Estados Unidos, Alemanha, gente deixando a sua fortuna toda para o cachorro. A Bíblia diz que não há outro caminho para o crescimento no corpo, na vida com Deus, a não ser relacionamento. Talvez você esteja aqui essa noite dizendo: porque o senhor nunca passou o que eu passei. Se eu contar a minha história, eu garanto que você vai se sentir extremamente privilegiado. Em último lugar, a palavra de Deus fala desse herói José, um herói que governou o desejo de vingança. Gênesis 45 fecha essa história, essa saga de José. E a Bíblia diz que ele está no seu trono quando chegam 11 mortos de fome. Quem são os seus familiares? Eu vou fazer uma colocação aqui, mas eu tenho certeza que não é ninguém daqui. É gente do outro lado, da Ásia, da África, da Oceania. Mas eu conheço muita gente que, por exemplo, separou e passa a vida inteira torcendo para que o ex-cônjuge se arrebente. Eu conheço mulheres doentes, mulheres que adoecem porque o marido, o ex, está bem, porque ela sonhou ele numa cama, ele pagando por tudo que fez. Ele me traiu, ele me deixou, e ela é consumida por esse sentimento de vingança. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falei essa semana
e não tenho medo de me expor. Você sabe por que as nossas prisões não recuperam pessoas? Porque as nossas prisões estão cheias do desejo de vingança de uma sociedade hipócrita. Quantos entenderam? Sabe, a gente manda as pessoas para a prisão e a gente não ora por elas, a gente quer que elas se ferrem mesmo. A gente quer que aquele que assaltou a tua casa pague, seja estuprado naquele lugar, seja violentado, seja morto. Como vai haver recuperação num lugar que é cheio de ódio? Um lugar que é cheio de desejo de vingança, de uma sociedade hipócrita. Porque a minha pergunta é: qual a diferença entre o corrupto que está preso e o que está solto? Qual a diferença entre o maligno atrás das grades e o maligno fora das grades? Quando os homens trouxeram para Jesus uma mulher que deveria ser morta, a condenação não era cárcere, era morte. Ela está do lado de lá e todos os outros com as pedras do lado daqui. Jesus, escrevendo, olha, e diz: quem do lado de fora do cárcere não tiver pecado, atire pedra em quem está nesse cárcere de morte. E todos largaram as pedras. Fazer um desabafo: não acredito numa igreja que vive pela graça e ora por justiça. Uma igreja que quer vingança e prega amor. Nós fomos assaltados, armas na nossa cabeça. E aí no outro dia me perguntaram: qual é o seu sentimento? Eu disse: eu queria visitá-los e queria falar do amor de Deus para eles. Arma na cabeça não me amedronta, até porque eu não fui assaltado. Na verdade, eu fui convidado a um culto doméstico, porque os assaltantes disseram assim: dobra o joelho, levanta a mão, fecha o olho. Para mim só faltava o reunimos-nos aqui. Porque para mim, todo crente de joelho, mão levantada e olho fechado é adoração. José tinha tudo para se vingar, a faca e o queijo na mão. Eu vivi essa história, por isso que ela impacta a minha vida. Eu fui alguém humilhado, eu fui alguém mandado a um colégio interno, eu fui alguém que, fruto de um lar que se separou, na minha meninice, tive que rolar de casa em casa e viver humilhação, dormir no frio, dormir em rodoviária. E no estado de São Paulo, eu comecei a acalentar um sonho. Eu peguei e comprei o livro O Conde de Monte Cristo e disse: será a minha Bíblia, eu vou ser rico, eu vou me vingar, eu vou dar o troco para essa vida, eu serei milionário e eu vou voltar àquela terrinha chamada Amapá, ao norte do Brasil. Eu odeio aquele lugar. Era essa a minha oração de todos os dias. Mas um dia, quando eu já queria morrer, hoje eu disse para o meu filho: você tem 13 anos. Aos 16 anos eu já queria morrer. O Abrão Davi tomou um susto, igual aquela mulher que tentou se matar. Eu falei: mas aí uma mão cheia da graça me apanhou e me arrancou de um lamaçal onde eu estava enterrado e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus,
todos verão e contemplarão as obras do Senhor. José está diante dos seus irmãos, e agora há um conflito. Ele pode dar o troco, ele pode fazer tudo, mas ele diz assim: fechem as portas do palácio. E ele diz assim: olhem para mim, eu sou José, o seu irmão. Eles baixam a cabeça amedrontados. O irmão que nós vendemos é o governador, vamos morrer. E ele pega no rosto, levanta e diz: não baixe a sua cabeça, olhe nos meus olhos, porque você sabe que a psicologia explica isso. Qualquer pessoa que traiu, qualquer pessoa que tem uma consciência pesada, não consegue te olhar nos olhos. Eu lembro da minha avó, que já está na glória, ela dizia assim: Kelso, cuidado com essas meninas que falam com você com os olhos entre os cabelos. Ela dizia: mulher verdadeira joga os cabelos e olha nos olhos. Mas cuidado dessa que vem assim: oi, tudo bem? Ele diz: olhem para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não foram vocês que me trouxeram a este lugar. Foi Deus que me trouxe antes de vocês, para operar através de mim um grande livramento. Esse homem que governa o desejo de vingança, ele o governa porque ele entende que há uma mão soberana que sustenta, que segura. Irmãos, ninguém vai puxar o seu tapete, ninguém vai tirar o que é seu, ninguém vai roubar a tua bênção. Se você está nas mãos do Todo-Poderoso, é impossível fracassar. E agora José abraça seus irmãos e chora. E a Bíblia diz que o choro dele era tão doído que o faraó ouvia fora daquelas portas. E quando ele termina, ele diz assim: meu pai está vivo, chame meu pai, tragam meu pai, venham morar comigo. Irmão, quem é que quer morar com quem traiu você? Quem é que quer dentro de casa aquele familiar que quis o seu mal? E ele diz: agora peguem tudo que é de vocês, peguem o meu pai. Eu nunca esqueci o meu pai. Queridos, gente que governa as suas emoções não esquece o lado bom da sua vida. E agora ele diz: venham morar comigo, tragam tudo, venham e habitem comigo. E a Bíblia diz que ali toda a família foi curada. Isso era o herói José. E eu quero convidar você não a lançar teias, não a voar pela cidade de Macapá, não a ter bater asas dentro de um Batmóvel. Eu quero convidar você a viver esta fé e esta vida que só Deus pode produzir em você.